Meus irmãos, se assentem, por fineza, por gentileza. Que a graça e a paz do Senhor estejam com cada um de vocês, pessoal que está aqui com a gente no ambiente presencial, pessoal de casa também. Nosso culto é híbrido. Sinta-se igualmente abraçado, sinta-se igualmente acolhido. Damos início hoje à nossa nova série de mensagens intitulada Jesus, o Filho de Deus. Nosso objetivo nesta série é apresentar a biografia de Jesus em seus mais variados aspectos. Essa biografia que é detalhada nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um desses evangelhos apresenta uma característica do Filho de Deus, que tem muito a ver com a gente, que diz respeito à nossa fé, à nossa compreensão de Deus. E eu gostaria de convidar você que está em casa, você que está aqui comigo, a não perder um culto sequer desta série. A cada semana Deus tem uma palavra interessantíssima para nós. E hoje, de maneira específica, a palavra que o Senhor pôs no nosso coração para inaugurar essa série tem como tema Rei dos Reis. Rei dos Reis. Nos basearemos no evangelho escrito pelo irmão Mateus, capítulo 21. O texto será projetado e nós faremos a leitura para meditarmos naquilo que o Senhor preparou para a gente. Assim diz a palavra de Deus. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta: Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhavam pelas estradas. E as multidões, tantas que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Rei dos Reis é o tema da mensagem. Eu gostaria de começar este sermão lembrando a todos e afirmando de maneira categórica que a Bíblia não é um livro confuso. A Bíblia não é um livro confuso. Os seus escritores foram temáticos em todas as suas abordagens. Os escritores escreveram de maneira didática para que todas as pessoas que viessem a ler suas palavras conseguissem compreender com clareza a mensagem de Deus. Uma das características da Bíblia Sagrada é a clareza.
Embora a palavra do Senhor tenha pontos difíceis de serem entendidos, naquilo que diz respeito ao nosso relacionamento com Deus, a Bíblia é clara. A Bíblia é de fácil compreensão. Por isso que os escritores tiveram todo o cuidado de escrevê-la de uma maneira mais compreensível possível. Essa didática dos autores bíblicos pode ser exemplificada nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os quais também são chamados de evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses livros são registros biográficos de Jesus. Eles narram como Jesus procedeu enquanto esteve entre os homens, como Jesus se comportou. Estes autores tiveram todo o cuidado de nos transmitir as principais informações biográficas do Filho de Deus. Como eu disse outrora, cada um desses autores tiveram o cuidado de apresentar a biografia de Jesus sob um determinado ponto de vista, sob um determinado aspecto. Deus usou esses 4 escritores da Bíblia para apresentarem Jesus com uma determinada ênfase. Mateus, que será a base da nossa mensagem no dia de hoje, identificou no livro que carrega o seu nome, Jesus como rei. Dos 4 evangelhos, o que mais enfatiza a realeza de Jesus é o evangelho de Mateus. E existe uma razão pela qual Cristo Jesus é apresentado desta forma, nesta porção das Escrituras. E esta razão, meus irmãos, contém lições importantes para a nossa fé. Nos faz estarmos mais próximos de Deus. Eu gostaria de desafiar você a refletir sobre essas lições espirituais. Sendo a primeira delas a seguinte: Jesus deseja reinar em nosso coração hoje. Pessoal que está aqui no ambiente presencial, vou contar com a ajuda de vocês. Repetindo aí o primeiro tópico da nossa mensagem, por favor, no 3. 1, 2, 3. Dá para ser mais forte. 1, 2, 3. Obrigado, meus irmãos, muito obrigado. Eu sei que você de casa também falaria alto se pudesse. Jesus deseja reinar no nosso coração hoje. Diferente dos dias atuais, nos tempos bíblicos, a monarquia era o principal regime de governo. Historicamente, ao menos naquele tempo, você não encontrará o título de presidente da república. Aqueles que lideravam uma nação eram chamados de reis ou imperadores. Nesse contexto, no contexto monárquico, as profecias do Antigo Testamento previam o Messias aparecendo como rei. Por diversas vezes, os profetas messiânicos, eles apontavam o surgimento do prometido de Deus com uma linhagem real. Porque os profetas prometeram que em dado momento, alguém especial estaria entre os homens. Este alguém seria chamado de Cristo, Senhor, Messias. Seria chamado de Filho de Deus. Mas como identificar este ser especial?
uma das características do Messias seria a sua linhagem real. Para que alguém fosse comprovadamente o enviado de Deus nessa terra, era necessário que este alguém tivesse uma linhagem real. Não à toa, o primeiro capítulo de Mateus, se você tiver a curiosidade de lê-lo, no primeiro capítulo de Mateus você vai perceber que a árvore genealógica de Jesus é apresentada. No primeiro capítulo, Mateus explica a origem de Jesus. E você vai identificando o nome de muitos reis que antecederam o aparecimento de Jesus. Mateus tinha como objetivo deixar muito claro que Cristo Jesus provinha de uma linhagem real. Não à toa, também, Cristo é chamado de filho de Davi. Por que no Novo Testamento, Jesus, em diversos momentos, é chamado de filho de Davi? Porque este título é uma referência aos reis de Israel. Porque Davi foi um rei proeminente. Mateus, meus irmãos, se preocupou em enfatizar Jesus desta forma, por conta dos judeus, que seriam as primeiras pessoas que teriam contato com os seus escritos. Isso é muito interessante de se pensar. Quando a Bíblia foi escrita, antes da Bíblia chegar até nós, houve um grupo primário que teve acesso a ela. O livro de Mateus, quando foi escrito, inicialmente, suas palavras foram dirigidas aos judeus. Mateus era um judeu genuíno e escreveu para os seus conterrâneos, para os seus compatriotas. Claro que o Espírito Santo usaria essas palavras para transmitir a mensagem de Deus para o mundo inteiro, em todas as épocas. Mas para a gente entender a mensagem de Deus para os nossos dias, a gente precisa entender o que a mensagem de Deus significou naquela época. Os judeus aguardavam ansiosamente o aparecimento do Messias como um rei, porque era isso que o Antigo Testamento profetizava. Mateus sabia muito bem que se não provasse para os seus contemporâneos judeus que Jesus provinha de uma linhagem real, ninguém poderia acreditar que Jesus de fato era o Filho de Deus. É por isso que em vários momentos do seu livro, ele apresenta Cristo Jesus como um rei. Esta é a ênfase deste livro. E uma das profecias do Antigo Testamento afirmava que o Messias entraria em Jerusalém como um rei, todavia de uma maneira simples, montado num jumentinho, filho de uma jumenta. É assim que a profecia do Antigo Testamento se referia ao enviado de Deus. O enviado de Deus entrará de forma triunfante em Jerusalém. E no capítulo 21, esta profecia se cumpre. Jesus é visto entrando triunfalmente naquela cidade, como se fosse o imperador. Eu amo demais, amados, os detalhes da Bíblia. Eu amo demais, porque Deus fala por meio das minúcias. Jesus, conhecendo as profecias antigas a respeito dele, diz aos seus discípulos que providenciassem um jumentinho. Jesus fala que os seus discípulos deveriam desprender uma jumenta que seria encontrada no caminho. Perceba, Jesus sendo onisciente,
Jesus sabia o que os discípulos encontrariam no caminho. Ele conhece todas as coisas. Mas a profecia dizia que o Messias entraria montado num jumentinho. Por que Jesus manda também trazer a jumenta? Meus amados, a Bíblia está revelando um Deus ecológico. Um Deus que se preocupa com animais. Ouça bem. Deus é sensível a toda a sua criação. Jesus não quis que aquele filhote de animal ficasse longe da sua mãe. Jesus manda que tanto o filhote como sua mãe fossem trazidos. O próprio Cristo, sendo responsável como era, afirma a seus discípulos: se alguém perguntar por que vocês estão desamarrando os animais, diga que o Senhor está precisando deles e logo devolverá. Jesus recebe o animalzinho. Jesus monta no animalzinho. E Jesus entra na cidade de Jerusalém, conforme estava programado pelos profetas, comprovando ser ele o Messias. Jesus não era um impostor, Jesus não era um falsário. Tudo que está escrito no Antigo Testamento a respeito do Messias se cumpriu detalhadamente na vida dele. Essa é uma das profecias. Poderíamos citar outras. Os profetas disseram que o Messias não teria seus ossos quebrados. Quando Jesus estava na cruz, os ossos de Jesus não foram quebrados, apesar de toda a sua dor, de todo o espancamento sofrido. O Antigo Testamento dizia que o Cordeiro de Deus morreria no meio da semana. O Filho de Deus morreu no meio da semana. O Antigo Testamento dizia que o Filho de Deus, que o Messias seria um homem de dores, que olhando nós para Ele, não veríamos com beleza alguma para que o desejássemos. O Antigo Testamento profetizou e tudo se cumpriu rigorosamente na vida de Jesus. É por isso que Ele é o Messias, o autêntico Filho de Deus. E nesta ocasião Ele entra como um rei. Mas a profecia dizia: ó filha de Sião, se referindo a Jerusalém, ó filha de Sião, vem aí o teu rei humilde. Como o rei entraria de maneira humilde na cidade de Jerusalém? A profecia dizia: montado no jumentinho de carga, um animal simples. Jesus entra naquela cidade como um rei. Meus amados, apesar de Jesus entrar desta forma, o próprio capítulo e a Bíblia geral como um todo nos afirma que o reinado integral de Jesus não seria e nem será estabelecido nesse tempo. Ouça bem isso. O reinado integral de Jesus não seria e nem será estabelecido nesse tempo. Sabe qual é a proposta de Jesus em se apresentar como rei em Mateus? Em aparecer em Jerusalém montado no jumentinho, cumprindo a profecia, sendo ele um próprio rei. A proposta inicial de Jesus é reinar no coração daqueles que creem no seu nome. Jesus é rei e deseja reinar nos nossos corações. Jesus quer reinar nas nossas vontades. Jesus quer reinar nas nossas decisões. No passado, quando um rei emitia um decreto, todos os súditos deveriam obedecer. A desobediência ao decreto do rei era passível de prisão e morte. Cristo Jesus é rei e deseja reinar no nosso coração. Ele quer que a sua vontade prevaleça em tudo aquilo que fazemos.
Jesus não quer ser rei apenas no adesivo que uma pessoa tenha no carro. Jesus não quer ser rei apenas numa estampa de uma camisa ou de um boné. Jesus não quer ser rei apenas num quadro pintado na nossa casa ou na igreja. Jesus não quer ser rei apenas de uma maneira poética ou semântica. Jesus deseja ser rei no nosso dia a dia, na forma como vivemos, nas escolhas que fazemos. Quando você toma decisões, que tipo de critério você adota? Quais são os critérios que você utiliza quando você lida com suas finanças? Quais são os critérios que você utiliza quando você educa seus filhos? Quais são os critérios que você utiliza quando você se relaciona com o seu cônjuge? Quando você se relaciona com seus amigos? Aqueles que têm Jesus como rei precisa entender os seus decretos como verdades absolutas. Uma canção antiga diz: a verdade é a sua palavra, e sua palavra não pode mentir. Precisamos entender que a verdade do Rei dos Reis deve reinar na nossa vida, no nosso dia a dia. A obediência aos mandamentos de Jesus é a prova de que Ele reina no nosso coração. Você tem se preocupado em obedecer os decretos do Rei? Você tem se preocupado em se sujeitar à vontade dEle? A vontade de Deus faz diferença mesmo para você? Porque publicamente dizer que Jesus é Rei não é tão difícil. Publicamente dizer que Jesus é Rei, qualquer um pode dizer. Mas no seu dia a dia, Jesus tem se tornado Rei? Ele governa sobre a sua vida? Ele teria autoridade e poder para governar de maneira autoritária sobre você? Nossos irmãos cantaram que Ele governa sobre o universo. Todas as coisas estão debaixo da sua autoridade. Tudo se submete a Ele. Mas a nós, o Senhor nos concedeu o livre-arbítrio. O Senhor tem governado sobre os seus desejos, sobre os seus planos. Quando nos sujeitamos à palavra de Deus, Jesus se torna Rei das nossas vidas. A recomendação que a palavra está nos fazendo nessa parte da mensagem é essa: deixemos Jesus reinar sobre tudo aquilo que fazemos. Deixe Jesus reinar sobre tudo que você faz. Segunda lição espiritual, eu vou ler e vocês vão repetir por fineza. Jesus deseja reinar sobre nós no futuro. Ele deseja reinar no nosso coração hoje, mas Jesus deseja reinar sobre nós no futuro. Vocês podem ler no 3, 1, 2, 3. Mais uma vez, 1, 2, 3 e... Obrigado, irmãos, agradeço. Quando Cristo entra em Jerusalém, a Bíblia narra uma euforia generalizada. Jesus é recebido sob aplausos. O mestre é ovacionado. Quando ele entra em Jerusalém, as pessoas estendiam as suas vestes como se fossem tapete vermelho para ele passar. Alguns cortavam ramos de árvores, ramos de palmeiras, para dinamizar a celebração. Um momento especial foi preparado para a entrada de Jesus na cidade. A Bíblia diz que a maior parte da multidão o exaltava. A maioria das pessoas o exaltava como um rei. Alguns comentaristas bíblicos acreditam que este ânimo foi causado pela expectativa de Jesus ocupar o trono e libertar Israel dos domínios romanos. Veja que interessante, tem tudo a ver com essa polarização do período eleitoral que a gente está vivendo.
Tem muita gente que acha que a polarização da política é uma coisa nova. Mas o povo de Israel vivia uma polarização muito mais ferrenha do que a nossa. Porque durante muitos anos Israel era submetida à autoridade dos romanos. E para o povo judeu era motivo de vergonha ser dominado por um imperador pagão. Então havia uma expectativa de que o Messias apareceria para assumir o trono e devolver a independência a Israel. Então os comentaristas chegam a dizer que provavelmente aquela festa era para celebrar a coroação de Jesus. Imaginavam que Jesus tomaria o poder. Meus irmãos, mas a vida de Cristo comprovou que a sua intenção nunca foi promover uma revolução política entre os homens. A intenção de Jesus nunca foi reacionária. Pouco antes de morrer, diante do tribunal de Pôncio Pilatos, Cristo foi indagado sobre ser ele rei ou não. Jesus respondeu para o seu juiz, para Pôncio Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos não permitiriam que eu fosse entregue para ser morto, para ser julgado. Jesus diz claramente para Pilatos que o seu reino não seria implementado neste tempo. Você vai encontrar no próprio livro de Mateus, em diversos momentos, Jesus tendo que falar essa mesma frase. Porque tinha gente com essa expectativa mesmo, de que Jesus Cristo iria ser o presidente de Israel. Jesus Cristo ia devolver a paz política que o povo de Israel tanto almejava. E todas as vezes que alguém queria tornar Jesus rei, Jesus desconversava. Jesus falava em alto e bom som que não era essa a missão dele neste mundo. Jesus passou o seu ministério inteiro dizendo que o seu reino seria implementado no futuro. É curioso porque em Atos capítulo 1, versículo 4, Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, vivido mais 40 dias entre os homens, dando provas infalíveis que ele estava vivo. E pouco antes de voltar para o céu, alguém levanta a mão numa última conversa com Jesus e pergunta: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Alguém está perguntando para Jesus: olha, é nesse tempo que o Senhor vai tornar Israel livre novamente? E Jesus faz questão de estabelecer prioridades para o seu povo. Jesus diz assim: olha, não compete a vocês saber o que o Pai tem preparado para acontecer no reino dos homens. Não compete a vocês. O foco de vocês precisa ser o recebimento do Espírito Santo, que há de vir sobre vocês, e vocês serão testemunhas em todos os lugares do mundo, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Jesus está dizendo para os seus pupilos que as coisas espirituais são prioridades, que o reino dos homens não é a prioridade do povo de Deus. Meus irmãos, aqueles que pensam que Jesus implementará um regime de governo perfeito nesta vida, estão redondamente enganados. É completamente legítimo uma pessoa se envolver com a política e lutar pelo bem da sua nação, desde que os princípios bíblicos e o equilíbrio sejam respeitados. Mas um crente em Jesus não pode ficar iludido. Não pode ficar iludido com o reino dos homens. O mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E quanto mais se aproximar a volta de Jesus, pior ele ficará. Embora seja legítimo cada um defender as suas bandeiras políticas na terra, nós não podemos nos iludir
em achar que esta terra um dia vai ser um lugar perfeito, através de um governo humano. Jesus jamais prometeu isso. Este mundo, meus irmãos, não é o lugar que Deus preparou para as pessoas viverem felizes para sempre. Não é o lugar. Jesus disse que sempre haverá pobreza neste mundo. Os pobres sempre terão convosco. Jesus disse que sempre haverá violência. Jesus disse que o mal sempre existirá neste mundo. Essa terra, meus irmãos, não é o nosso lar. Ouça bem isso. Essa terra não é tua moradia permanente. Este não é o lugar que Deus preparou para você viver. Jesus não prometeu uma terra perfeita nesse tempo. Mas apesar disso, ouça-me, Ele declarou que um dia será possível vivermos felizes por toda a eternidade. Porque quando Jesus entra em Jerusalém, primeiro Ele demonstra que quer reinar nos corações. Em segundo lugar, Ele está revelando que é rei. E que em algum momento da história, Ele virá. E Ele implementará o seu reino. Não pelos métodos humanos, mas de uma maneira sobrenatural. Esse novo tempo será iniciado quando Cristo Jesus despontar nas nuvens com poder e grande glória. A Bíblia diz que nós ouviremos um estrondo de uma trombeta. Todos ouvirão, até os que morreram. E a Bíblia diz que todo olho verá Cristo Jesus vindo das nuvens, rodeado por seus anjos com poder e grande glória. A partir deste momento, o reino de Deus será estabelecido neste mundo. Não haverá outros reis, não haverá presidentes, não haverá senadores, governadores, deputados, prefeitos. Porque a Bíblia diz que diante de Jesus, o Rei dos Reis, todo joelho se dobrará e toda língua o confessará como o Senhor, para a glória de Deus Pai. E aqueles que deixaram Jesus reinar nos seus corações, viverão para sempre com Ele e desfrutarão de uma alegria eterna. Irmãos, a proposta de Cristo é que Ele possa reinar no nosso coração hoje, para podermos desfrutar do seu reino eterno no futuro. Porque um dia o Rei Jesus aparecerá para colocar um ponto final nessa história de reinos humanos. Está lá em Mateus 25, versículo 31. O texto falado pelo próprio Jesus diz o seguinte, Mateus 25, 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, perceba, uma linguagem de realeza. Mateus falando de Jesus como rei. Quando vier o Filho do Homem assentado na majestade, em sua majestade, todos os anjos com ele então, se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá suas ovelhas à direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Que coisa maravilhosa, Cristo Jesus aparecendo no céu e dizendo: encerra-se aqui o reinado dos homens. A partir de hoje, homem algum vai reinar sobre vocês. O reino eterno e perfeito será devidamente estabelecido. Um reino onde haverá plena felicidade. Um reino onde não existe corrupção, medo, doenças ou morte. Um reino eterno que nunca acabará. Coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós nunca mais participaremos de um velório.
nunca mais tomaremos um medicamento sequer. Nunca mais sentiremos dores ou entraremos em desespero, porque a Bíblia diz que o Senhor limpará dos olhos toda lágrima. A Bíblia diz que o Senhor fará novas todas as coisas. Nós veremos Deus face a face, viveremos eternamente com Ele, teremos uma alegria completa. É o que o reino de Deus nos aguarda. É maravilhoso porque esse texto ele diz que o reino já está preparado desde a fundação do mundo. Jesus ainda não está idealizando como vai ser esse reino. Esse reino existe antes de você nascer. Jesus já sabe exatamente como ele será. Será um momento de glória, um momento de louvor, um momento de prazer. Este é o principal significado da realeza de Jesus. É por isso que ele é Rei dos Reis. Ele é Rei dos Reis porque ele tem preparado um lugar perfeito para vivermos. Um lugar perfeito. Um lugar onde não haverá mais tristeza. O livro de Mateus apresenta Jesus como alguém que deseja reinar nos nossos corações. A gente tem que permitir que Ele ocupe o trono das nossas vidas. Quem é que ocupa o trono do seu coração? Jesus não se senta em trono onde outra coisa ou pessoa está ocupando. Quem é que ocupa o centro da tua vontade? Quem é que ocupa os teus interesses? Quem é que ocupa as tuas prioridades? Jesus deseja se assentar no trono da sua vida, da sua família, do seu trabalho. Se deixarmos Jesus reinar em nós, seremos abençoados nesta terra e viveremos eternamente com Ele por ocasião da sua vinda. Quando eu estava vindo para a igreja, eu escutei uma canção antiga, mas ela já vem sendo atualizada por cantores do nosso tempo. Uma canção que nos faz lembrar do retorno do Rei Jesus a este mundo. A canção diz que o Rei Jesus está voltando, que o Rei Jesus Cristo voltará, que nós ouviremos o toque da última trombeta, e Cristo Jesus despontando dos céus com poder e grande glória. Jesus quer que todos nós desfrutemos dessa promessa. Irmãos, me preocupa muito, me preocupa demais quando a gente materializa o reino de Deus, quando a gente procura Deus apenas para atender as demandas terrenas. Irmãos, essa terra vai passar, tudo vai passar. As pessoas que amamos passarão, as coisas que gostamos desaparecerão. Por isso precisamos atentar para essa verdade de que Jesus um dia voltará como Rei. O céu é real, a promessa de Deus é verdadeira. Não podemos deixar escapar das nossas mãos esta promessa. Apocalipse diz: guarda o que você tem, para que ninguém roube de você a sua coroa. Você acha que reino de Deus é apenas uma terapia ocupacional? Uma terapia emocional? Você acha que esse negócio de igreja é apenas para fazer bem para as suas emoções? Isso é espiritual, meu irmão. Jesus quer reinar no nosso coração, para que possamos estar preparados para viver eternamente com Ele. Lembre-se disso. Não deixe sua fé desaparecer. Não deixe sua fé morrer. Permaneça firme, para você viver eternamente com o Rei Jesus. Vamos ficar em pé, meus amados, por gentileza.